Deus abençoe a sua vida em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez, chegando ao final mais de semana, e eu quero lembrar você que nós estamos de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã, sempre com uma mensagem, uma palavra de Deus para o nosso coração. Hoje nós vamos ler aqui 1 Pedro, ali no capítulo 2, nos versos 11 e 12, onde o apóstolo diz assim, olha só: Amados, insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Olha só, vocês se abstenham, ou seja, renunciem deste lado, os desejos carnais, os desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Ou seja, os pagãos aqui são os incrédulos. Vivam no meio deles, mas de maneira o quê? Exemplar. Mesmo que eles os acusem de praticarem o mal. Ou seja, mesmo vivendo de maneira exemplar, nós poderemos ser acusados de praticar o mal. Porém, devemos viver de maneira exemplar. Tá? Muitas vezes há muitas pessoas que são cristãs e dizem assim: puxa vida, de que adianta, de que serve eu fazer tudo direitinho se no final eu não sou reconhecido, se ao final eu vou ser acusado de algo que eu não fiz, né? Mas o Senhor está dizendo aqui que mesmo que isso aconteça, ou seja, mesmo que vocês sejam acusados de praticarem o mal, vocês devem ter um comportamento exemplar, tá? Por quê? Porque nós não fazemos para o homem, mas para Deus, ok? Então, eu quero deixar essa mensagem para você, nós já vamos continuar com ela, mas antes de convidar com a mensagem, eu quero fazer uma pausa para convidar você para se inscrever no canal aí, para convidar aí pessoas que se inscrevam e para compartilhar essa mensagem com outras pessoas também, tá? Então, quando o apóstolo Pedro fala, não só o apóstolo Pedro, mas a Bíblia em si, toda a Bíblia em si fala sobre essa maneira de viver do cristão, quando ele fala, como nós falamos na leitura de ontem ali, né, de honrar ao rei, tá? E levamos em conta que aquele rei ali, que era Herodes Agripa I, era um rei terrível. Não era o que Pedro, né, falava de honrar ao rei, não era a pessoa daquele homem, mas a autoridade que estava sobre ele, tá? Não era a pessoa em si, mas a autoridade que estava sobre a vida dele. O apóstolo Paulo também fala algo similar aqui ao que Pedro está falando, lá em Efésios capítulo 6, no verso 5. Inclusive eu vou usar aqui uma versão bíblica que é chamada A Mensagem. Uma mensagem é bem simples a tradução. Mas lá em Efésios 6, versos 5 ao 8, diz assim, olha só: empregados, funcionários, membros de igreja, cidadãos, etc. Obedeçam aos seus patrões. Empregadores, líderes de igreja, autoridades civis, etc. E tenham respeito por eles, né? Ou seja, vamos lá, vamos ler de novo aqui. Os empregados, quem são os empregados? Funcionários, membros da igreja, cidadãos, né? São servos. Empregados aqui são servos. Tradução na Bíblia, na sua Bíblia talvez esteja como servos. Obedeçam aos seus patrões. Quem são os patrões? Os empregadores, os líderes de igreja, ou as autoridades civis, né? Tenham respeito por eles. Eles são senhores de vocês na terra. Mas a obediência, no final das contas, é ao verdadeiro Senhor, Cristo. Não trabalhem por obrigação,
mas trabalhem de coração, como servos de Cristo, fazendo o que Deus quer. Trabalhem com um sorriso no rosto, né? Tendo sempre em mente que não importa de quem venham as ordens, pois vocês estão servindo a Deus. O bom trabalho resulta em boa retribuição da parte do Senhor. Sejam vocês escravos ou livres. Você já via naquela época ainda a escravidão, tá? Mas o que Paulo está orientando aqui, em mesma concordância com Pedro, é o que? Servir, um sorriso, sem reclamar, hoje é segunda, ou esse não sei o que, sabe? Não, ele fala com um sorriso no rosto, como se estivesse fazendo não para a pessoa, não para aquela autoridade, não para aquela pessoa, mas fazendo para o Senhor. Estou fazendo quando você vai trabalhar, quando você serve a uma pessoa que talvez fez o mal para você, dentro da família, em qualquer âmbito, você tem que pensar assim, eu estou fazendo, não é para aquela pessoa, estou fazendo para o Senhor, e eu vou fazer o meu melhor. E a retribuição eu vou esperar de quem? Daquela pessoa? Não, eu vou esperar também de quem? Do Senhor, tá certo? Agora, é claro que praticamente é impossível, é muito difícil que alguém consiga colocar em prática isso se não reconhecer a autoridade do Senhor, se não conhecer ao Senhor. Por mais que a pessoa possa se esforçar por fazer isso, se ela não tiver essa consciência, se ela não conhecer verdadeiramente a Deus, será mais muito difícil realmente que ela consiga colocar em prática isso que nós estamos falando aqui. Não é verdade? Bom, eu quero deixar então essa mensagem para o nosso coração. Porque nós vivemos num mundo onde se exalta a rebeldia, né? Tem até um grupo aí, Sou Rebelde, que fez muito sucesso há alguns anos atrás aí. E assim na juventude a moda é a rebeldia, no mundo de hoje. Mas quem é que foi rebelde? Não foi Satanás que se rebelou nos céus? Verdade? Então o espírito que reina no mundo é o espírito da rebelião. E é tão forte isso que, como nós começamos a leitura de hoje falando de Pedro, há uma guerra dentro da gente. Até mesmo dentro do cristão existe essa guerra entre o obedecer e o ser rebelde. Então essa guerra dentro da gente, a luta maior que a gente tem é essa, tá? É submeter o nosso coração à vontade de Deus, ao querer de Deus, o colocar de lado o nosso querer, o que nós pensamos, o que nós acreditamos, tá? E colocar isso de lado e se submeter àquilo que Deus ele está dizendo. Nós temos essa dificuldade natural. E essa guerra sempre existiu e vai existir dentro da gente. Depois do pecado, né, sempre existiu. Então, que nós possamos ter isso em mente para viver uma vida de acordo com a vontade e o querer de Deus, tá bom? Nós vamos orar aqui agora e eu quero que você ore conosco, tá bom? Pai querido e amado, louvamos e bendizemos o Senhor e te pedimos, ó Deus, tenha compaixão de nossa vida. Perdoa-nos, lava-nos e dá-nos um coração submisso à tua vontade. Nós temos a inclinação, Pai, por aquilo que não te agrada. Mas queremos, ó Deus, queremos crucificar a nossa vontade, a nossa carne, porque é a tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Nos ajude a servir as pessoas, amar, servir, não esperando a recompensa delas, mas tendo a certeza que a recompensa vem do Senhor. Possamos fazer não para elas, mas fazer para o Senhor.
Em nome de Jesus, dá-nos esse coração, Senhor. Porque existem muitas pessoas agora decepcionadas com as pessoas, porque esperaram a recompensa das pessoas e elas não tiveram essa recompensa e ao fim se decepcionaram, se machucaram. E a minha oração é essa, para que o Senhor limpe o coração dessa pessoa, ela seja curada desse sentimento ruim que ela carrega dentro dela, e que todo o mal que estiver na vida, coração, nos caminhos dela, saia agora em nome de Jesus. Pois eu o abençoo, seja abençoado agora, seja livre, seja curado pela fé. Senhor, abençoe esse copo com água também, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida e um ótimo fim de semana para você. Até segunda.